Amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Cruzando as Conversas. E nós, brasileiros, a cada momento vivemos ou uma esperança ou uma desesperança, até que o esclarecimento chegue. E é com este objetivo que nós estamos aqui, para conversar com algumas autoridades sobre este assunto, que colocamos agora aos telespectadores da RDC TV. A nossa pauta desta noite é a decisão do STF em que a Justiça Eleitoral possa julgar os casos da Lava Jato. E a decisão traz algum prejuízo à operação ou não? Os julgamentos na Justiça Eleitoral serão ou não serão mais brandos? E para isso nós contamos aqui com o advogado mestre em Direito Público, Dr. Caetano Cuervo Lopumo. Boa noite, Dr. Caetano. Boa noite. Contamos também com o doutor em Ciências Criminais, coordenador e professor do curso de Direito da Unicinos, Tomás Grings. Boa noite, doutor. Você vai bem? Tudo bem, Darcy, tudo bem. O advogado, assessor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências Sociais, doutor Daniel Abreu. Boa noite, doutor. Boa noite. E o advogado criminalista, Carlo Velho Mazzi. Doutor Carlo, o senhor está bem? Muito bem, obrigado. E agora, quem é que dá o pontapé inicial nessa história da Lava Jato, da decisão ou da Justiça Eleitoral, como tratará estas questões? Por favor, eu aqui busco luz com vocês. Quem é que pode começar a falar? Doutor Caetano, por gentileza. Tudo bem, Darcy. Eu acho que esse assunto que veio à pauta agora a partir desse julgamento do STF, entendendo que a competência para analisar crimes conexos com crimes comuns e crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral, ela tem vários enfoques. São diversas formas de analisar esse debate. O primeiro enfoque, Darcy, é estritamente legal. Vamos ler a Constituição e ver o que diz a Constituição. E aí eu acho que aqui nós vamos, durante esse tempo de debate, nós vamos chegar a algumas conclusões. Eu particularmente adianto que eu acho que a conclusão do Supremo Tribunal Federal respeita a lei. Mas aí é um segundo nível de debates, que seria referente à capacidade técnica da Justiça Eleitoral enfrentar processos complexos como estes que estão na Lava Jato. E aí também pode gerar um certo debate. Bom, a Justiça Eleitoral tem competência, mas e daí? E há também um terceiro nível de debate, que ele é raso, que ele é ofensivo, mas que está acontecendo, que liga a Justiça Eleitoral à impunidade. Infelizmente, o debate que permeou os meios de comunicação, ao que me parece, foi esse terceiro debate, que merece, da parte de quem conhece minimamente direito e justiça eleitoral especialmente, mas quem conhece minimamente os trâmites jurídicos, merece o máximo repúdio. Porque é inconcebível ligar a justiça eleitoral à impunidade. Isso só pode vir de quem ou é ignorante no assunto, o que até seria aceitável, ou de quem tem má fé. Porque a justiça eleitoral, historicamente, é um dos principais focos jurídicos de combate à corrupção. Então eu aproveito esse meu primeiro momento de fala para repudiar todo e qualquer debate que ligue justiça eleitoral à corrupção, a uma facilidade, a uma impunidade, porque não é verdade. A justiça eleitoral é extremamente rigorosa, e eu às vezes até me queixo deste rigor excessivo, mas é rigorosa, aplica a lei, e foi na Justiça Eleitoral, e aí quem puxar a memória, um pouco a sua memória vai lembrar, foi na Justiça Eleitoral que começou um combate mais efetivo, desde a lei da compra de votos de 1999, depois com a lei da ficha limpa. É a Justiça Eleitoral que começa a aplicar com mais rigor penalidades a políticos e candidatos
Então eu repudio esse terceiro foco de debate que assim chamei e acho que depois a gente vai tentar entender os focos anteriores ao longo das manifestações. Eu começaria aí com essa... Então, a imprensa é a responsável por boa parte desta falta de esclarecimento, é isso? Eu acho que setores importantes da imprensa, é isso que me assusta, setores importantes da imprensa estão ligando justiça eleitoral à impunidade. E acho que isso é extremamente grave. E acho que esses setores, e tem liberdade total para dizer o que quiserem, faz parte da democracia, e acho que nós temos que fazer o papel de esclarecer, e fazem isso, me parece, não por uma fé neste caso, mas por um erro de informação. É um erro, é uma tentativa de prestar um serviço público partindo de premissas equivocadas. É a minha impressão. Muito bem. O doutor em Ciências Criminais, coordenador e professor do curso de Direito da Unicinos, Tomás Grings. Por favor, doutor. Bom, o que eu poderia contribuir nessa nossa fala inicial sobre o problema da decisão do Supremo, ou se é que de fato há um problema? De fato, nós podemos analisar essa decisão em vários níveis, como foi apontado pelo doutor Caetano. Do meu ponto de vista, eu colocaria ainda na nossa discussão que esse debate travado no Supremo não é uma decisão isolada sobre competência, é uma decisão que já vem numa sequência de decisões anteriores do Supremo enfrentando a competência por prerrogativa de função e que trouxe consequências agora no âmbito da conexão de crimes relacionados à Lava Jato com crimes eleitorais. E de fato, nós temos hoje o Supremo enfrentando questões altamente técnicas que vão repercutir em inúmeros processos e que, de certo modo, parte da mídia se apropria disso como uma forma de alarde. As manchetes dos jornais foram no sentido de que a Lava Jato vai acabar, a decisão do Supremo põe em risco a Lava Jato. Mas vamos tentar entender o que está por detrás dessa decisão do Supremo. Ao meu ver, o Supremo está fazendo uma leitura do conceito de devido processo legal, onde nós temos que debater, dentro desse conceito de devido processo legal, a noção de juízo competente. E a competência estabelecida pela Constituição permite esse debate. Claro que não é um debate definitivo, nós vamos debater ao longo do programa todo que critérios são estabelecidos na fixação de competência, que é um tema bastante árido dentro do processo. Não pense o telespectador que é um tema fácil. Debater competência no processo penal leva a decisões, às vezes, difíceis para o julgador, para a investigação e para o público em geral também são temas difíceis de serem compreendidos. E o nosso papel aqui é, de alguma forma, tentar estabelecer racionalmente, apaziguando ânimos e deixando bem claro, a Lava Jato não termina com essa decisão do Supremo. A questão é, o Supremo decidiu que a competência para processar e julgar, inicialmente, é da Justiça Eleitoral. Ou seja, é a Justiça Eleitoral quem irá conduzir e instruir o inquérito relacionado a crimes conexos. Os problemas relativos à conexão, à continência, à fixação de competência, prorrogação de competência, cisão de processo, vão ser definidas pela decisão do Supremo pelo juiz eleitoral e não diretamente pelo juiz da vara federal, como era a proposta do Ministério Público. E concordo com o Dr. Caetano que hoje não faz sentido nenhum nós debatermos e desqualificar a justiça eleitoral. Argumentos dessa ordem me parece completamente fora do quadrante da história que nós estamos vivendo, de um processo de democratização já bastante robusto e consolidado, que tem sim a marca da justiça eleitoral. Nós tivemos um período de fechamento da justiça eleitoral que foi amargo e traz memórias ao brasileiro bastante duras. Nós não queremos isso. Claro que não se quer um debate feito no Supremo dizer que a justiça eleitoral vai ser fechada, longe disso. E não se quer também reduzir a competência da justiça eleitoral. Problemas de infraestrutura, todos os órgãos do judiciário enfrentam. O problema da falta de pessoal, da falta de condições técnicas, de dar viabilidade à prestação judicional, existem em todos os setores. Mas isso não desqualifica a justiça eleitoral, ao meu ver. Nós podemos pensar em políticas de implementação, de aumento de cargos, uma melhor estruturação de pessoal, de procuradores, juízes eleitorais, para dar vazão a esses processos complexos que são relacionados à Lava Jato, para que se tenha uma investigação sólida, robusta, adequada, com apuração efetiva e não se corra o risco de noticiar, como foi noticiado, de que a justiça eleitoral é morosa, que coloca em segundo plano os processos relacionados à Lava Jato para dar vazão à sua pauta diária, que seria o processo de fechamento e conclusão da pauta de eleição. Eu acho que ao longo do programa nós vamos conseguir debater isso, me parece que todos estão dispostos a elucidar
e não criar problemas onde não existem. Acho que o nosso papel aqui nessa noite é muito mais tensionar pontos da decisão, tensionar pontos de vista, permitindo que o telespectador consiga também acompanhar o que está sendo decidido em Brasília e em que medida isso impacta na sua vida. Muito bem. Temos também a presença do assessor do Tribunal Regional Eleitoral no Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Sociais, Dr. Daniel Abreu. Darcy, boa noite. Dou boa noite aos telespectadores da RDC TV, que nos assistem pela net, pelas plataformas digitais da rede. As conversas cruzadas, elas estão se alinhando já no início aqui, Darcy. O que acontece? Seguindo algumas dessas janelas abertas pelos doutores Caetano e Tomás, eu diria, eu não tenho procuração para falar em nome da Justiça Eleitoral aqui, eu sempre honrosamente sou convidado a conversar aqui na RDC TV. Eu faço questão de frisar que eu tenho aqui, eu externo posições pessoais minhas de 15 anos de muita honra servindo na Justiça Eleitoral, mas também de quem academicamente migrou, acabou indo para a área da ciência política e com a intenção aqui de dar um olhar interno, mas que é absolutamente pessoal, ele não é institucional. Ao final, o meu objetivo pessoal aqui é tentar tranquilizar esse telespectador, essa telespectadora que, enfim, está aí em polvorosa, porque a gente tem tido desde o dia 14 de março, quando houve o julgamento do Supremo, e ele vinha, né, em diversas sessões, houve suspensão de julgamento, houve um alarde muito grande que estaria sendo dado fim à Lava Jato. Não é isso, está longe de ser isso. Como o Dr. Tomás falou, há diversos recortes, há uma mudança procedimental, há um caminho que talvez se modifique e eu diria, já arriscaria desde já falar, numa parcela pequena dos crimes que estão sendo investigados na Operação Lava Jato, já se completa alguns anos aí de operação, e nessa palavra inicial isso, me alinhar, eu até, claro, a minha posição de repúdio a esse grau de ataques à Justiça Eleitoral, e me lembra agora um outro episódio de grandes ataques recentemente ocorrido contra a Justiça Eleitoral, que foi o ataque à urna eletrônica, ou o ataque à capacidade da urna eletrônica espelhar a vontade popular, e que, por exemplo, no primeiro turno houve, né, enfim, determinado segmento ideológico, enfim, que acompanhava determinado candidato, um forte ataque de que a urna eletrônica estaria sendo fraudada, e o que se viu foi que, por exemplo, no segundo turno, eu não vi a partir do início de novembro, a partir de 1º de novembro, 2 de novembro, qualquer reclamação em relação à urna ter sido fraudada ou não. Então me parece assim, enfim, tu sabe bem disso, tu é um homem que vive também o futebol, parece aquele jogo que todo mundo reclama do árbitro, né? Então assim, quando um dos times elogia e o outro reclama, a gente até pode discutir alguma coisa. Agora, quando está todo mundo um pouco insatisfeito, é sinal de que as coisas estão sendo levadas a bom termo. Eu rapidamente aqui, para encerrar essa fala inicial, eu lembro apenas ao telespectador de um episódio que o TSE foi mais duro. Tu falaste no começo da Justiça Eleitoral ser mais branda. A aplicabilidade da Lei Complementar 135, da Lei da Ficha Limpa, foi discutida em ambas os tribunais de cúpula, no TSE e no Supremo Tribunal Federal em 2010. O TSE firmou posição de que a aplicabilidade a Lei da Ficha Limpa já poderia ser aplicada no ano de 2010. E o Supremo optou em deixar para a eleição seguinte. A Lei da Ficha Limpa é um passo importante para a moralização, para a moralidade da política brasileira, de toda a sociedade brasileira, e a Justiça Eleitoral está pronta não para servir a essa ou aquela operação, mas para servir a sociedade brasileira. Muito bem. Vamos saber agora a opinião do advogado criminalista, Dr. Carlo Velho Mazzi. Por favor, Dr. Carlos. Boa noite, Darcy. Boa noite, Dr. Daniel, Dr. Caetano, meu amigo Dr. Tomás. Boa noite aos telespectadores.
Darcy, em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que me parece é o seguinte: a mídia comprou uma ideia trazida pelo Ministério Público Federal de que a Lava Jato estaria encerrando o seu ciclo com essa decisão, que para o telespectador entender, e que foi falado aqui pelos colegas previamente, basicamente remete à decisão sobre o processamento dos crimes conexos aos crimes eleitorais para a Justiça Eleitoral, que é o que diz a Constituição Federal. Na verdade, o Supremo apenas referendou o que a Constituição já dizia. Entretanto, um posicionamento forte de 5 ministros, então foi uma decisão bastante apertada, e entendeu que a Justiça Federal, responsável por esses crimes comuns, que são os crimes de corrupção, os crimes de lavagem de dinheiro, que acabam tendo alguma repercussão sobre a União, então entram na esfera federal, seriam julgados por juízes federais. Quando eles estão conexos, ou seja, quando eles têm alguma relação com o crime eleitoral, que é o crime de falsidade ideológica eleitoral, que é o que nós chamamos de caixa 2, então cabe ao juiz, o que o STF disse é que cabe ao juiz eleitoral decidir: vou julgar todos esses delitos ou não. Não existe conexão, não existe relação entre esses crimes. E isso remete à Justiça Eleitoral, então. E a discussão que se estabeleceu e que muitos dos ministros trouxeram essa questão é de que a Justiça Eleitoral não estaria preparada para lidar com esses megadelitos, sobretudo os crimes de lavagem de dinheiro, que acabam tendo hoje em dia uma complexidade fenomenal. E uma das coisas que foi falada pela própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi de que os crimes de caixa 2 estariam diretamente relacionados com a corrupção. E aí, então, essa discussão é relevante para a Lava Jato, porque, então, vai haver essa discussão dos crimes que o Ministério Público quer realmente perseguir, que são os crimes de lavagem de dinheiro. O crime de caixa 2 hoje, ele é um crime que carece de uma melhor tipificação legal, tanto é que o ministro Sérgio Moro trouxe no seu projeto de lei anticrime inicial uma proposta de nova tipificação desse delito, e é um crime que está previsto lá no Código Eleitoral, ou seja, ele é de competência da Justiça Eleitoral. E aí vem uma série de crimes ao redor. Mas aí o que se disse realmente no STF, com acerto e com muita técnica, que prevaleceu uma jurisprudência que é de 30 anos, não é uma situação nova. Essa discussão é interessante que ela veio agora com uma grande cobertura midiática e um grande impulsionamento por parte do Ministério Público Federal, mas ela era praticamente já tema decidido. Pacificado. E nós precisamos, no Brasil, respeitar os precedentes. Isso é um problema. Isso é um problema muito sério, porque as decisões simplesmente passam por cima de uma série de julgados que vinham nesse sentido há muito tempo. Então, me parece que o Supremo, numa primeira leitura, respeitou o que a Constituição já determinava e o que o Código Eleitoral já determinava, e não esvaziou a Lava Jato em hipótese alguma. Ele apenas determinou que a Justiça Eleitoral será competente para analisar se existe ou não essa conexão. E se o juiz eleitoral que vai julgar o crime de caixa 2 entender que não existe, ele declina da competência, esse é o termo jurídico utilizado, e o processo retorna à justiça comum, que pode ser estadual ou federal. No caso de crimes envolvendo interesse da União, será federal. Então, basicamente, é essa minha visão inicial. Eu
não sou um técnico no assunto, consequentemente eu tenho que perguntar muito mais de qualquer coisa. E que se fizer alguma pergunta fora do lugar, por favor. Agora, do que eu ouvi, há alguns responsáveis por isso. É a ignorância do povo, é a desinformação da imprensa. A questão da urna eletrônica citada pelo Dr. Daniel não é uma coisa desta eleição, é uma coisa mais antiga. Lá no Rio de Janeiro nós tivemos... Então, por que estas questões se arrastam tanto tempo? Eu defendo a ideia de que a imprensa precisa fazer uma expiação sobre a sua atividade. Agora, os tribunais, eu também entendo que precisam fazer uma introspecção. Uma meia-culpa. Gostaria de... Então, eu vou alterar um pouquinho Por a ordem favor, aqui, peço doutor Daniel. licença. Não, claro. por gentileza. Darcy, essa é uma meia-culpa que realmente as instituições, os tribunais, tudo é muito recente, especialmente o fenômeno das redes sociais. E as instituições realmente tiveram estão tendo ainda alguma dificuldade no manejo dessas questões. A TV Justiça, por exemplo, é um divisor de águas no Poder Judiciário brasileiro, especialmente nas cortes de cúpula. A maneira, o comportamento dos ministros exposto em uma rede de televisão é coisa de 15 anos, eu acho que a TV Justiça de 2002, 2003. Então, esse é uma quadra histórica muito peculiar, especialmente para o Poder Judiciário, que dos três poderes é, tradicionalmente, aquele, digamos assim, um pouco mais encastelado. Ele é um poder que dialoga menos, realmente, com a questão do povo, das massas, porque não precisa do voto, pelo menos não aqui no Brasil. Então, há essa meia-culpa. Eu novamente posso falar do caso específico do TRE do Rio Grande do Sul. Sim. Há uma preocupação muito grande, paulatina e cada vez de maior presença, de maior diálogo com a sociedade, de esclarecimento. O caso da urna eletrônica foi emblemático. As redes sociais, a imprensa também, claro que também é bastante atraente o argumento, Darcy, no momento em que há uma decisão que até nem é polêmica, né, doutor Carlos? Como o doutor Carlos bem citou, os precedentes todos indicam um pacífico entendimento de que, para tratar rapidamente a questão do Caixa 2, o Caixa 2, eleitoralmente falando, ele é um delito, um ilícito que ele começa muito mais forte na esfera civil, no 30A da 9504. Ele originariamente, ele é O que é 30A? É o artigo 30A da lei. Essas coisas eu tenho o artigo 30A. assim, porque eu faço parte do grande público. É esse que diz que todo e qualquer dinheiro que o candidato ou o partido vá mexer, vá manejar numa eleição, ele tem que ser declarado numa prestação de contas. Que, grosso modo, muito assim, resumidamente, é parecido com uma declaração à Receita Federal, por exemplo, que todos nós temos que prestar contas agora, está chegando aí, já começou o prazo. Então, é tudo muito controlado. O Dr. Caetano tem aí, o cotidiano dele envolve boa parte do traquejo profissional. As prestações de contas é coisa com uma capacidade, uma cuidade contábil muito forte dos tribunais eleitorais. Os tribunais têm áreas muito fortes. Esse 30A, ele pode identificar exatamente o delito, aí sim na esfera criminal, que é o 350 do Código Eleitoral, que o Dr. Carlos citou, que aí sim é um crime. Esse crime tem uma pena de até 5 anos, que é uma pena bastante severa do ponto de vista do contexto do... E eu vou te fazer uma parte. Pois não, por favor. Esse artigo 350, ele fala em falsidade ideológica eleitoral. Exato. Ele não fala em Caixa 2 tampouco. Ele diz o seguinte... Não é propriamente um Caixa 2. Não é propriamente um crime de Caixa 2, como foi o projeto do ministro Moro enviado para o Congresso e que retornou do Congresso. Esse tipo do 350 ele diz o seguinte: olha, se eu deixar de incluir num documento oficial uma informação que lá deveria estar, eu estou praticando um crime. Exatamente. A doutrina, o Ministério Público trabalhando a busca pela penalização de quem utilizava recursos sem levar as formalidades da prestação de contas, entendeu o seguinte: olha, construiu isso. se tinha 100 mil reais que tu usou
e tu não colocou na prestação de contas, então tu deixou de botar uma informação. E praticaste a falsidade ideológica eleitoral. E exatamente, e há duas ironias nisso, Darcy e telespectadores. A primeira é que os advogados, os candidatos, os partidos entendem que a justiça eleitoral é severa nisso. Quando pega um ilícito que é cível, que é do 30A, de não colocar lá, vamos supor, o candidato recebeu 100 mil reais, aí, vamos supor uma coisa que nunca aconteceu, um candidato receber de uma empreiteira 100 mil reais. Isso é um fato nunca, é uma coisa que a gente, né? Se ele não declara aquilo na prestação de contas, inicialmente isso é caixa 2 cível, 30A. E por construção jurisprudencial, doutrinária também, como o Dr. Caetano bem falou, acaba indo até a criminalização. Essa é a primeira ironia. Entendem que a justiça eleitoral é severa nesse ponto. E a segunda ironia é que toda a Operação Lava Jato se iniciou na constatação de um 30A eleitoral cível. Toda a Lava Jato inicia em prestações de contas de campanha de partidos e candidatos. Ou seja, hoje o que determinados, claro, pontuais, críticos a essa competência da Justiça Eleitoral dizem, eles estão a defender uma operação que nasceu na competência da Justiça Eleitoral. Esta manifestação foi do Dr. Daniel Abreu. Nós contamos também com a presença aqui do Dr. Caetano, do Dr. Tomás e do Dr. Carlo, no nosso Cruzando as Conversas desta segunda-feira. Eu vou pedir permissão aos senhores, nós vamos fazer um intervalo e retornamos na sequência do nosso programa. O assunto é realmente fascinante. Aqui no nosso Cruzando as Conversas pela RDC TV, quando nós estamos tratando da decisão do STF em que a Justiça Eleitoral poderá julgar casos da Lava Jato. A decisão traz algum prejuízo à operação? Os julgamentos na Justiça Eleitoral serão mais brandos? Já percebemos aqui que, pelos manifestantes, pelos integrantes do programa, não. O que é muito bom, porque é também o testemunho de que a má informação estava circulando e nós necessitamos desse tipo de esclarecimento. E o doutor Caetano Cuervo Lopumo, que é advogado, mestre em Direito Público, o doutor Tomás Grings, doutor em Ciências Criminais, o doutor Daniel Abreu, assessor técnico do TRE do Rio Grande do Sul, e o doutor Carlo Velho Mazzi, advogado criminalista, são as autoridades que nos esclarecem sobre este assunto essa noite. E agora? Quem prossegue, quem contesta, quem atravessa o assunto, quem cruza a conversa, por favor. Pode ser o senhor ou o doutor Tomás? Pode ser, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo contribuir depois essas informações aqui que são absolutamente relevantes, né? Mas só retomando um ponto que eu havia comentado no nosso intervalo aqui, realmente essa questão da fala institucional dos órgãos do judiciário é algo que precisa ser melhor trabalhado, não no sentido de uma publicização excessiva, mas de uma melhor comunicação. Claro que a assessoria de imprensa dos tribunais, das cortes superiores, busca sempre uma comunicação rápida, ágil, informal, na medida do possível, tentando levar à população aquilo que está sendo decidido de forma clara. Claro que a apropriação disso acaba sendo muitas vezes diferente do que realmente se queria. E me parece que o caso foi esse. Percebam que a discussão sobre competência para processo e julgamento está diretamente atrelado à noção de devido processo legal, uma garantia fundamental prevista na Constituição. A ideia e a certeza de que toda pessoa, quando for processada por um crime, deve ser processada e julgada por um juiz previamente estabelecido. Claro que nós vamos ter inúmeras regras, mas o básico de definição de competência vem estabelecido na Constituição. E dentro da Constituição, como já foi apontado, nós vamos ter a competência especializada dada pela Justiça Militar Federal e Estadual, a Justiça Eleitoral e a dita Justiça Comum, que vai vir estabelecida pela Justiça Comum Estadual e Federal. Dito isso, nós vamos analisar as disposições constitucionais que prevêem a competência da Justiça Eleitoral, que nos interessa hoje, e a competência da Justiça Federal. Claro que nós vamos analisar na disposição constitucional, e essa pode ser uma interpretação possível, por que não? Que a
Constituição não predetermina a competência da Justiça Eleitoral porque diz que lei complementar irá regulamentar sobre a matéria. E aí nós vamos ter a criação do Código Eleitoral que vai estabelecer quais são os casos de competência própria da Justiça Eleitoral. Claro, essa legislação é anterior à Constituição de 88, que é recepcionada a título de lei complementar e por isso tem essa hierarquia de permitir estabelecer quando a Justiça Eleitoral será competente para processar e julgar. E deixa bem claro, nos casos de crime eleitoral. O que é um crime eleitoral? O debate a respeito do que é o crime eleitoral pode ser relativo a uma motivação, mas tecnicamente se estabeleceu o critério da previsão específica no Código Eleitoral. Isso vai dizer o que é um crime eleitoral. E aí na lei complementar nós vamos ter dito de forma clara que os crimes conexos também serão julgados pela Justiça Eleitoral. E aí nós começamos a ter uma celeuma. Uma lei complementar recepcionada pela Constituição de 88, um Código de Processo Penal editado em 1941, curiosamente no período que a Justiça Eleitoral era fechada no Brasil. Só que o mais curioso é o inciso 4º do artigo 78, que é invocado como forma de justificar a competência da Justiça Federal, é alterado em 1978, ou seja, posterior. Posterior ao período de fechamento. Claro, mas ainda assim antes da Constituição. Esse inciso 4º vai dizer o quê? Que dentro de uma hipótese de conflito entre competência especial e comum, a competência especial atrairá os crimes conexos a ela, referendando em alguma medida aquilo que já vem estabelecido na Constituição. Por isso, o entendimento do Supremo, deixando claro que nos casos de crimes conexos à Justiça Eleitoral, a Justiça Especializada irá processar e julgar esses fatos. Claro que o Ministério Público Federal faz uma leitura defensiva do inciso 4º do 109, que prevê a competência da Justiça Federal, dizendo não, mas há uma ressalva expressa na própria parte final do inciso 4º, ressalvando essa competência da Justiça Federal, permitindo que, nestes casos, os crimes de competência da Justiça Federal seriam processados e julgados exclusivamente pela Justiça Federal. E aí nós temos um debate, uma arena de debate. Os argumentos que foram apresentados, me parece que nós já debatemos alguns deles, vão da ideia de desqualificar a Justiça Eleitoral, uma não preparação de competência, uma existência de especialização da Justiça Federal para processar e julgar esses crimes e que, portanto, legitimaria o processo já iniciar de pronto na Justiça Federal. Tecnicamente, o que se está fazendo com essa decisão do Supremo é colocar o processo no seu devido lugar. Ele deve iniciar na Justiça Eleitoral. A análise de conexão deve ser feita pelo juiz eleitoral. Ele vai estabelecer se existe a conexão, ou seja, uma relação de proximidade a tal ponto entre crimes que demandam uma unidade de processo e julgamento, porque percebam, conexão não é uma regra constitucionalmente estabelecida, ela é processualmente estabelecida. E como nós vamos trabalhar com essa diversidade de hierarquia de normas? A Constituição prevê uma competência, o Código de Processo orienta uma unidade de processo e julgamento para facilitar a coleta da prova nos casos de conexão. O senhor falou logo no começo que eu não lembro qual foi um tribunal que não se comunicou corretamente, né? O que os tribunais, de um modo geral, buscam uma comunicação hoje pelos órgãos de imprensa, mas não tem sido uma comunicação efetiva, porque a forma técnica é muito grande. Mas se ele não se comunica externamente bem, internamente saberá se comunicar? Partindo do pressuposto que o debate se dá entre os pares, digamos assim, de uma análise técnica exclusiva, me parece que há um diálogo onde exista pelo menos uma aderência a um discurso. E aí nós podemos ter formação de maiorias de voto, como foi o caso aqui, de uma divisão, ou seja, não foi uma decisão unânime, foi uma decisão dividida, com argumentações distintas e pontos de vista e de ideologia de processo, de competência também, de Constituição também diferentes. E, Tomás, Doutor Caetano. A tese derrotada no Supremo Tribunal Federal pretendia dividir o julgamento dos crimes. Não tirava da Justiça Eleitoral os crimes eleitorais. Os crimes eleitorais permaneceriam lá. Sim. Levaria para a Justiça Federal os crimes comuns. Permaneceriam ali na Justiça Federal onde eles estavam sendo analisados. E aqui eu acho que convém, para reforçar a compreensão dos fatos, entender por que um crime deve ser julgado em conjunto ou em separado. E aí vem a razão de existir de uma conexão. Porque vamos pensar um crime clássico, vou até tentar fugir do exemplo da Caixa 2, do Caixa 2. Compra de voto.
É um crime clássico da justiça eleitoral. O sujeito dá um dinheiro em troca de um voto. Isso é um crime, 4 anos. 41A. É um 41A na área civil não penal e o 299 do Código Eleitoral. Muito bem. Então o sujeito dá um benefício para o eleitor pedindo o voto dele, é um crime. Prisão 4 anos. Digamos que esse suposto candidato faça isso angariando dinheiro de corrupção no poder público. Existem testemunhas desse fato, as pessoas viram ele fazer isso, viram o dinheiro sair da empresa, a mala saiu da empresa, veio para ele. Muito bem. Temos um crime comum de corrupção e temos um crime de compra de voto. Se eu levar isso para as duas justiças em separado, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 promotores que vão receber essa denúncia. Esses 2 promotores vão encaminhar para as autoridades da Polícia Federal, ambos vão encaminhar para a Polícia Federal, mas para distintos órgãos. O que vai acontecer? Eles vão ouvir as mesmas pessoas, porque são as mesmas testemunhas que viram as mesmas malas. Eles vão pedir a quebra de sigilo telefônico dos mesmos autores e cada um vai estar ouvindo de um lado. Caetano tem um perigo duplo aí, não só do retrabalho, mas que as testemunhas digam coisas diferentes. Em 2 lugares. As decisões, no final das contas, saem diferentes. E eu vou chegar aí. Então, qual é o nosso problema? Bom, nós vamos ter a quebra de sigilo bancário dessas pessoas que vão ser analisadas por técnicos diferentes. E isso é fundamental para a compreensão dos 2 crimes, da compra do voto e do crime da corrupção. E aí, o que eu vou ter ao cabo disso? Eu vou ter uma denúncia feita por 2 procuradores diferentes, que são um inquérito feito por 2 delegados, que pode ter conclusões distintas, 2 promotores e 2 conclusões judiciais eventualmente distintas. Então a conexão ela tem que acontecer por racionalidade, por economia processual e, sobretudo, por segurança jurídica. Eu tenho que ter uma decisão para tudo isso que está acontecendo. Então é por isso que eu vejo com mais acerto ainda. Bom, então eu poderia levar tudo para a Justiça Federal? Eu poderia fazer isso? Não vejo como. Porque subverteria toda a ordem levar um crime de compra de votos para um juiz comum. Não teria lógica se eu tenho uma justiça eleitoral criada para isso. Então é essa justiça especializada que é criada para entender a eleição e que vê a eleição em todas as suas mais diversas compreensões ideológicas, filosóficas. É essa justiça que vai ter capacidade de ver a compra de voto e que, portanto, vai ter que analisar também a corrupção. Então, com certeza, em relação a Doutor isso Carlos. Que o doutor Caetano falou, realmente o fato de remeter à justiça eleitoral tem as suas vantagens, porque a justiça eleitoral está mais preparada, ao contrário do que se passava, a justiça eleitoral ela está mais preparada para julgar esse tipo de fato. Ela tem a expertise para julgar isso, justamente. E os procuradores são extremamente qualificados, assim como os juízes. Outra situação que se coloca aqui é o fato de que há uma percepção de que os crimes eleitorais seriam tratados de forma diferente dos crimes comuns, lá previsto no Código Penal ou previsto nas leis especiais, como é o caso da lavagem de dinheiro. O que é um equívoco, porque o Código Eleitoral diz que se aplicam aos fatos incriminados nesta lei, no Código Eleitoral, o Código Penal, os princípios do Código Penal. Então, aqueles princípios clássicos do direito penal vão ser aplicados aos crimes eleitorais e, portanto, vão ser julgados da mesma forma. Tanto uma das coisas que se colocou no julgamento perante o Supremo Tribunal Federal foi de que a polícia judiciária será a mesma. É a Polícia Federal que vai investigar. Então, são os mesmos investigadores. E, evidente, haverá juízes especializados na matéria e procuradores especializados na matéria. E uma das coisas que também chamou bastante atenção foi que se quis colocar da seguinte forma: os crimes de lavagem de dinheiro e os crimes de corrupção, eles têm penas mais altas, efetivamente. Por exemplo, os crimes de corrupção ativa e passiva têm penas aí de 2 a 12 anos, enquanto este crime que nós temos hoje de falsidade ideológica
eleitoral tem pena de até 5 anos. Então, uma pena bem mais branda. O crime de lavagem de dinheiro vai de 3 a 10 anos. São penas bem mais altas, realmente. Então, quer parecer que estes seriam os crimes principais a serem julgados. Só que o crime especial, que está previsto no Código Eleitoral, que é este crime eleitoral, ele é uma matéria mais específica. E aí eu pego o gancho do que disse o Dr. Tomás sobre as garantias fundamentais, que a nossa Constituição consagra. Dentre elas está lá o princípio do juízo natural. Ou seja, o juízo natural significa o seguinte, que o indivíduo, quando vai ser processado, ele tem que saber previamente e estar previsto em lei quem será o juiz que irá julgar aquela causa. E o crime precisa estar previamente definido quem será o julgador daquela causa. E para o telespectador compreender também essa discussão dos crimes conexos, eu até me permito fazer uma comparação com o caso Bernardo, que recentemente tomou a mídia aqui no Rio Grande do Sul, a imprensa. Crime conexo. No caso Bernardo, era o crime de ocultação de cadáver. Esse é o crime conexo. O crime principal ali era o homicídio. A ocultação de cadáver é o chamado crime conexo. É justamente isso. Doutor, me permitiu a parte. A ocultação é essa aqui. Ocultação essa aqui isolada jamais seria julgada pelo Tribunal de Júri. Exatamente. Ela foi julgada pelo Tribunal de Júri porque estava conexa ao homicídio. E também a falsidade ideológica do pai do menino. Isso são os crimes conexos que orbitam em torno do crime principal, que ali era o homicídio. E nestes casos, os crimes conexos, que até podem ter penas mais graves nesses casos, né? No caso da lavagem de dinheiro, crime conexo a um crime eleitoral que envolve prestação de contas ali, que é o Caixa 2. Enfim, então é preciso que se tenha essa compreensão, porque é o crime principal que vai atrair a competência. E, neste caso, disse o Supremo Tribunal, como já dizia a Constituição, que é da justiça eleitoral, que é uma justiça preparada para tratar desse tipo de delito, do crime eleitoral. Então, justamente, há toda uma preparação nesse sentido. E quanto ao crime de Caixa 2, eu trago aqui, até para expor para os telespectadores, qual era o projeto do ministro Sérgio Moro, que era o projeto de criminalização, que era alterar o Código Eleitoral, dentre outras tantas alterações que ele propunha em leis penais, alterar o Código Eleitoral para inserir o artigo 350-A, que era criar mais um tipo penal, com pena de 2 a 5 anos, que dizia o seguinte: arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Então, isso aqui sim é o Caixa 2. Isso é o verdadeiro Caixa 2, um crime que há muito deveria estar realmente tipificado. E aí vem o princípio da tipicidade, que é princípio clássico do direito penal, ou seja, o crime tem que estar previamente previsto em lei. Ele tem que estar previsto em lei com todas as suas características. E aqui, através desse projeto, que acabou sendo retirado, esta parte, acabou sendo retirado por interesses pouco republicanos, vamos dizer assim, não sei que interesse mover, porque havia um interesse por parte do governo de aprovar outras etapas desse projeto de lei anticrime, foi retirado esse crime de Caixa 2 eleitoral, que era um dos pontos importantes, que era trazer justamente isso. O ministro Moro até isso. Comentou que não é da retirada estava uma busca por uma melhoria do texto. Melhoria do texto, pode ser. Me agradou muito que ele tenha dito isso. Pode ser, tem alguns problemas, pode ter. Avançar. Pode avançar, mas é um fato que não encontra uma tipificação totalmente clara nesse dispositivo do artigo 350. Então, algumas condutas hoje ainda ficam num limbo e são atípicas para o direito penal. E aí sim vem a impunidade. Aí sim vem a impunidade, porque essas condutas
acabam não sendo sancionadas porque não encontram Então o previsão ministro legal. Moro não está dando uma contribuição legal. Não, está, mas eu acho Não que é legal ele, no sentido de ilegalidade, não. Legal no sentido de ser boa. ele está sendo impedido. Está sendo impedido de dar um maior avanço com isso. Na verdade, é evidente que esse projeto dele é um projeto muito complexo, que demanda uma discussão ampla, não pode ser da forma como foi colocado. E é por isso que já entrou de forma quase praticamente fadada ao fracasso em muitos pontos, porque não foi previamente debatido. O ex-juiz... Daniel. Darcy, primeiro que... dos meus colegas de bancada, cada fala é uma palestra. Sem Aqui dúvida. eu estou assim, extremamente, enfim, satisfeito, elevadíssimo nível da conversa, mas assim, então, até por isso, eu fico aqui, enquanto as falas dos doutores, eu fico puxando situações e fatos que vêm exatamente a corroborar todo esse manancial de informações técnicas e esses ensinamentos que a gente está tendo o prazer de ouvir aqui. Eu lembro que houve uma repercussão também muito negativa ao final de 2015, início de 2016, quando o ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori, fatiou a ação. Houve uma grande repercussão social, isso não vai levar a nada, estão, né, e era a Operação Lava Jato, né? Estava fatiando os crimes, enfim, houve efetividade. A sociedade, os telespectadores, têm que acreditar um pouco também na questão técnica de que juiz, hoje o presidente Dallagnol, o presidente do TRE do Rio Grande do Sul, ele falou uma frase interessante, uma conversa que ele falou: juiz não escolhe caso, o magistrado de carreira, ele não escolhe o processo, ele julga. Então, assim, quando houve o fatiamento lá pelo ministro Teori, houve uma repercussão na sociedade que se mostrou, com o passar do tempo... Parecida com essa. Parecidíssima com essa, equivocada. A Lava Jato permaneceu efetiva, permaneceu... já fez muito a Lava Jato. Criaram-se novos focos de Lava Jato. Novos focos, essas fases, enfim, prisão não apenas de atores da arena política, do cenário político, mas empresários. Olha, poucos países do mundo podem dizer que tenham efetuado prisões de empresários da magnitude no cenário econômico nacional como o Brasil já o fez. Olha, há muita coisa de se orgulhar desde já da Lava Jato. Então, aí eu começo a lembrar que a quantidade... Por exemplo, a Justiça Eleitoral, eu até não tenho os números exatos aqui, mas nós temos um índice baixíssimo de prescrição dos crimes, baixíssimo. Eu desafiaria, olha, outros ramos do judiciário, ninguém compete, né? Somos todos colegas, mas talvez seja a justiça que a prescrição menos ocorre. O que é a prescrição? É o passar do tempo, e com esse passar do tempo, em um modo bem rudimentar, esse passar do tempo faz com que o réu escape de ser punido. É o prazo de validade. É o prazo de validade, né? Então, assim, os magistrados, muito se fala da estrutura ou da precariedade da estrutura da justiça eleitoral. No Tribunal Regional, nos tribunais, nos 27 tribunais regionais e no TSE, por exemplo, dos 7 ministros do TSE, 3 são ministros do Supremo Tribunal, pela definição constitucional da formação do plenário do TSE. Nos TREs, são magistrados todos experimentadíssimos. São desembargadores federais, vindos do TRF, tribunal que julgou os recursos, julga todos os recursos das sentenças do juiz Sérgio Moro e agora do juiz que assume... Assim como os procuradores são os procuradores que e essa é a ironia. O procurador, o representante do Ministério Público Eleitoral nos tribunais eleitorais, nos 27... por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele é um procurador regional eleitoral. São procuradores da República em carreira já sedimentada, com mais carreira, inclusive, do que aqueles que atuam perante o primeiro grau da Lava Jato. São pessoas que, em resumo, só passa craque. Sendo bem, assim, para que o telespectador, assim, não fique nesse, né? Às vezes o direito tem essa linguagem hermética. São pessoas experimentadíssimas, são magistrados do Tribunal de Justiça, por exemplo, presidente e vice do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, são desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que já nas suas câmaras tiveram casos dificílimos, complexos. E há essa mistura, há
essa miscigenação de magistraturas, porque vem magistrados federais, magistrados estaduais, membros do Ministério Público Federal no segundo grau, membros do Ministério Público Estadual, mas sempre, como o Dr. Caetano bem frisou, por exemplo, a Justiça Eleitoral, ela é uma justiça federal, ela tem caráter federal especializado, ou seja, uma investigação da Justiça Eleitoral é feita pela Polícia Federal, pelas mesmas pessoas que fazem as investigações da Operação Lava Jato. O representante nos tribunais eleitorais, o representante que vai acionar perante o Tribunal Eleitoral é o integrante da mesma carreira desses procuradores que atuam perante a Lava Jato. Muda pouquíssima coisa, quase nada, e eu diria com a vantagem da especialidade, como o Dr. Carlos falou, como o Dr. Tomás, enfim, uma palestra sobre competência penal, um apanhado perfeito sobre a distribuição de competência desde do plasma constitucional até essa regulamentação legal. Eu acredito muito mesmo, Darcy, falaste da culpa da imprensa, ou de setores da imprensa, ou da própria sociedade como um todo. Analisando os votos, e a gente já falou do placar apertado que foi, 6-5, analisando os votos, modestamente, é uma opinião pessoal minha, os 6 votos que mantiveram, porque um outro detalhe, as notícias vêm como Supremo manda os crimes para a Justiça Eleitoral. Não, eles mantiveram os crimes que são eleitorais e aqueles que, porventura, sejam conexos na Justiça Eleitoral. Houve uma manutenção de um entendimento. O Dr. Carlos tinha citado da jurisprudência. Mas esses 6 votos, eles, modestamente, têm um cunho bem mais técnico do que os 5 votos vencidos que diziam que deveria haver essa repartição. Os argumentos, e daí, numa análise de discurso ali, os argumentos são muito mais de cunho metajurídico. Que cunhos são esses? A estrutura da Justiça Eleitoral. A sociedade vai precisar... né? Então, assim, esse caráter contramajoritário do Poder Judiciário também tem que ser invocado aqui. O Poder Judiciário, ele não está nesse cenário, nessa arena, para agradar a maioria. Ele está para garantir o princípio basilar do devido processo legal. A leitura dos votos, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, e aqui vai um nome bastante polêmico, que é o do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes faz um esforço histórico da competência da Justiça Eleitoral desde a sua criação, na década de 30. É brilhante o voto do ministro Gilmar. Alguns momentos vai também para o discurso metajurídico. Vai, mas ele traz dados que são objetivamente técnicos. E não há que se falar, o ministro Gilmar é polêmico em tudo, menos na capacidade jurídica, na erudição, que contrasta com o ministro Barroso. Que coisa, que é um constitucionalista também. Brilhante. Brilhante, excelente, com obras... Bom, todos que estão lá não estão por acaso, né? Sim. Entretanto, o discurso que tem imperado é um discurso predominantemente demagógico. Em alguns votos ali, um discurso que leva muito em conta o clamor social, a opinião pública. Mas é uma opinião pública que está desinformada. Mas aí a culpa não é da opinião pública, é de quem define o voto. Eu vou pedir licença para os senhores, nós vamos fazer o nosso intervalo e depois nós retomamos então o programa, o nosso Cruzando as Conversas, para a fase final. Ok? É a RDC TV, canal 24 ou 524 da NET. Estamos aqui conversando com o Dr. Caetano Cuervo Lupumo, Dr. Tomás Grings, Daniela Abreu e Carlos Velho Mazzi. Carlo, é a falha técnica. Eu sou apenas um. É apenas um. Nós estamos conversando sobre a decisão do STF em que a Justiça Eleitoral poderá julgar casos da Lava Jato. Se essa decisão traz algum prejuízo para a operação, ou os julgamentos da Justiça Eleitoral serão mais brandos. São duas colocações postas de uma forma geral e que aqui estão sendo rebatidas de uma forma veemente
e com conhecimento, que é importante. Não é uma coisa aleatória, não. Mas quando eu vejo assim, quer dizer, os senhores, quando nós tratamos de um assunto nas nossas profissões, nós procuramos tratá-lo com isenção e vamos até a última hora, até o último momento. A isenção é o que nos interessa. Mas na hora de opinar, dá uma resvaladinha. Dá. Isso ocorre também nos tribunais, será que não? O silêncio foi muito bom. Foi muito eloquente. Foi muito bom. Não, Darcy, eu acho que esse problema ficou especialmente sério, especialmente grande, pelo teor dos votos do Supremo Tribunal Federal. Quem sou eu para criticar? Não estou criticando. Mas o teor de diversos desses votos, eles chamaram a atenção da sociedade. Porque pareceu em determinados momentos que não estava se discutindo quem é o juiz natural da causa, não estava se discutindo se aplica ou não a Constituição. Estava se discutindo se os procuradores da Lava Jato estavam se passando ou não, se o trabalho dele... Então a impressão que deu realmente, é isso que eu concordo contigo, me parece que ali em determinados momentos a impressão que passou é que a gente já não estava mais tendo uma discussão jurídica e estava tendo uma discussão de defesa ou crítica da Lava Jato. E que merece defesa, porque é revolucionária, sem dúvida nenhuma, mudou o país, e merece também críticas, porque não é perfeita, porque é feita de homens e também erra. Então, só que me parece que os discursos foram tão inflamados para um lado e para o outro, que acabaram desviando os focos, e acabaram levando aquelas situações que eu busquei narrar no início, de daqui a pouco ligar a justiça eleitoral à impunidade, situações absurdas, porque perdeu-se o caráter jurídico. Mas assim, esse é o nosso último bloco, né? Sim. Então eu já vou fazer uma guisa de conclusão aqui, tentar dar um encaminhamento, também no sentido do Daniel, de tranquilizar a população. A solução dada ao final pelo Supremo me parece a solução juridicamente correta. E nós mais ou menos chegamos num consenso aqui sobre isso, e acho que é uma opinião da maioria da academia, dos juristas, é de compreender que realmente há justiça especializada e leva essa conexão, os seus processos conexos com ela. E essa justiça especializada, ela tem sim os instrumentos. Claro, muita coisa, alguma coisa pode sair das asas da Operação Lava Jato. E só por isso há gente que vê com maus olhos. Mas, pois bem, mas vai sair de lá e vai ir para onde? Para uma gaveta? Não. Vai ir para um procurador concursado, que quando precisar quebrar um sigilo, fazer uma busca e apreensão, vai pedir para um juiz concursado. E essa busca e apreensão, e esse sigilo, e esses dados bancários que surgirem, vão ser analisados por um corpo técnico da Polícia Federal, que não são exatamente as mesmas pessoas que estão em Curitiba, mas são os mesmos órgãos, são as mesmas qualificações. Então, vejam, não há motivo para imaginar que isso não vai dar certo. Bom, talvez tenhamos investido bastante na equipe de Curitiba. A alocação de recursos. Para onde foram as coisas? Estão sendo julgados em outros juizados, em outras zonas eleitorais. Aloca-se recursos. A Justiça Eleitoral tem um outro problema, por exemplo, de pessoal. Vou dar um caso clássico. Oficial de justiça na Justiça Eleitoral não é da Justiça Eleitoral. Vai ter que fazer, talvez, trabalhar melhor. Se tiver que precisar, se precisar mais de oficiais de justiça para cumprir sua função, é algo que tem que se pensar. Mas para as grandes questões do dia a dia, a Justiça Eleitoral vai continuar fazendo o que está fazendo. Busca um oficial de justiça da Justiça Comum e resolve o seu problema. Manda um oficial de diligência resolver a situação. Então eu acho que não vai haver impunidade. Continua nas mãos de pessoas capacitadas para isso, e eu acho que a população, quanto a isso, pode ficar tranquila. E tudo isso, na minha opinião, com respeito ao devido processo legal que pauta a nossa vida jurídica. Muito bem. Doutor Tomás. Bom, acompanhando então o nosso processo de encaminhamento para o final, eu acrescentaria para o telespectador que, de fato, nós estamos debatendo aqui não uma crítica com base num achismo, não numa crítica fundada em pura e exclusiva opinião pessoal. Todos aqui estão falando de forma técnica, comedida,
como o tema demanda, ou seja, é um tema técnico, é uma decisão que impacta na rotina do judiciário, que impacta no dia a dia do cidadão e, como foi dito em vários momentos ao longo da noite, não se está destruindo a Lava Jato por meio dessa decisão. De fato, não é que se lança os processos da Lava Jato para a Justiça Eleitoral, se mantém a competência lá. E isso significa que o devido processo legal, o juiz natural para analisar os casos conexos a crimes eleitorais, segue sendo o juiz eleitoral, a justiça especializada. Isso não significa que a decisão final será de lá, porque existe, tecnicamente, a possibilidade de decisão. O artigo 80 do CPP permite isso, que em situações quando envolve um grande número de réus, uma celeridade processual muito grande, uma demora processual, portanto, uma perda de celeridade muito grande, ou por outros fatos, é possível ao juiz da causa determinar a cisão do feito. Porque vejam, conexão não é obrigatoriedade de decisão única. É uma faculdade para otimizar o processamento de ações penais envolvendo vários fatos. O que vai se fazer agora é, quem vai decidir sobre a manutenção da conexão é o juiz eleitoral. Mas ele entendendo que a complexidade dos temas, dos crimes de lavagem ou do grande número de réus que envolve eventualmente o fato, não está de acordo com a sua capacidade, não intelectual, mas capacidade operacional, pode determinar uma cisão por outras razões. Claro que na arena jurídica nós vamos ter que debater depois se isso é correto, se essa cisão foi bem feita. Mas isso é um problema depois, para ser discutido no âmbito do processo, dentro do processo, e não nas manchetes de jornal. Então, me parece que nesse momento nós temos uma decisão que vai determinar uma reorganização do fluxo do processo, que pode sim ser um vetor extremamente importante de reorganização, de otimização de recursos. Por que não? A Lava Jato tem feito muito bem para o sentimento brasileiro, vamos dizer assim, que vê a impunidade escorrer de forma clara, ou seja, a impunidade não é mais uma regra presente no nosso dia a dia, nós estamos vendo punições em vários segmentos, em vários setores, mas nós não podemos esquecer o devido processo legal. E uma dessas etapas está na questão da competência. Entre tantas questões colocadas, uma que diz o seguinte: como ficarão os casos já julgados em primeira instância, como ficarão os casos julgados em primeiro grau pela Justiça Federal, em que há crime de Caixa 2, eles serão anulados? Ótima questão. Ótima questão. Por favor, doutor Daniel. Conversávamos antes, nos bastidores, eu penso que não. Eu penso que a decisão, primeiro que a decisão do Supremo, ela é uma decisão pontual, ela vem de um caso envolvendo o ex-prefeito do Rio de Janeiro, um deputado estadual do Rio de Janeiro, em relação a uma questão de competência. Foi inicialmente no inquérito, na fase de inquérito, exatamente, de investigação. Exatamente. Foi o quarto agravo, né? Era o quarto agravo sendo julgado, então uma série de recursos. E, em princípio, como não modificou a jurisprudência, não me parece que, precedentemente a esse caso, tenha havido qualquer questionamento de competência, e parece que também a tendência é que não haja, né, Darcy? De qualquer forma, e aí já entrando no desfecho da nossa conversa, do nosso debate, pensando aqui, eu estava lembrando e puxei rapidinho no celular alguns dados aqui, para desfazer de vez, assim, para o telespectador, para quem nos acompanha, o mito, a lenda urbana de que a Justiça Eleitoral não estaria estruturada, né, ou instrumentalizada para grandes processos, né. A parte disso, tudo já foi conversado, que a Polícia Judiciária é a mesma, a Polícia Federal ou o Ministério Público também é o Ministério Público, a Procuradoria da República. Desde que o sistema no TRE do Rio Grande do Sul foi implementado, um sistema informatizado de controle processual, houve 250 condenações por crimes eleitorais no Rio Grande do Sul desde 2002 para cá. Os números podem não parecer tão relevantes, mas eu tenho que lembrar que a Justiça Eleitoral é aquela que tem a clientela mais restrita, porque, via de regra, é o candidato e o partido. Muito raramente um eleitor é condenado, né, Caetano? O Caetano também tem essa vivência. Muitas vezes são cabos eleitorais, candidatos e partidos. O que acontece? Foram cassados mais de 130 mandatos no Rio Grande do Sul
desde 2002. Isso é muita coisa. A gente fala em gravidade de pena porque a gente tem no inconsciente coletivo a prisão, né? A restrição à liberdade como aquela pena grave. Mas a Justiça Eleitoral está bem acostumada a aplicar penas graves. Imagina, Darcy, imagina telespectadores, colegas, alguém que tenha os seus direitos políticos impossibilidade, alguém que esteja em possibilidade de exercer os direitos políticos de caráter fundamental pelo período de 8 anos. Qualquer cidadão que não seja envolvido, não viva de ou para a política, lá, conforme a classificação da ciência política, já sentiria esse impacto. Agora imagine um player do cenário político, um deputado eleito 1, 2 vezes, um prefeito, um vereador eleito 1, 2 vezes. Governadores foram cassados recentemente pela Justiça Eleitoral, no caso do Amazonas. Com frequência, deputados estaduais, deputados federais perdem mandato. E esses rumorosos casos que, para o cenário, para as notícias, para a sociedade, estão sendo meio que trazidos como novidade, que é o caso das mulheres laranja, das candidaturas laranja femininas, para, enfim, angariar e suportar financeiramente candidatos do gênero, do sexo masculino, isso é uma coisa já um pouco batida. O TRE do Rio Grande do Sul, por exemplo, julgou recentemente, nos 2, 3 anos que se passaram, uma série de processos nesse sentido, de prova dificílima, porque tem que entrar no âmbito, no seio de um partido político, de uma coligação, e tentar achar uma incongruência severa, uma prova de que houve um arranjo de laranja, né, dessas. Então, assim, e houve condenações aqui no Rio Grande do Sul. Houve um caso do interior do estado em que foi cassado toda uma coligação. Os eleitos, os vereadores eleitos para uma Câmara de Vereadores do interior do estado, que pertenciam todos à mesma coligação, eles perderam o cargo. A Justiça Eleitoral não tem esse temor reverencial pela gravidade ou pela complexidade do caso qualquer que ele seja. Então, eu acho a minha fala final, se eu puder usar para algo, é para isso. É que a sociedade gaúcha, especialmente, que é a com quem o TRE do Rio Grande do Sul dialoga, fique tranquila, porque nada muda nessa decisão do Supremo. A Justiça Eleitoral é bem acostumada com enfim, réus célebres, notórios, pessoas envolvidas nos meios de poder, nos meios de governo. Então, o próprio sigilo de determinadas informações é tratado com muita naturalidade, porque há um costume. Além de especializada, ela é acostumada a esse tipo de ambiente. O advogado Fabiano Zamboni diz o seguinte: o ministro Marco Aurélio Mello afirmou em entrevista que os processos que envolvem Caixa 2 e que foram julgados pela Justiça Federal podem vir a ser anulados. Isso não causaria uma enormidade de pedidos de anulação e, consequentemente, soltura de réus que já estão cumprindo suas penas? Eu deixo aí para o doutor Carlos Marques também, por favor. De forma alguma. Eu acho que, evidentemente, vai ser analisado caso a caso, se houver algum tipo de reclamação nesse sentido. Mas é uma decisão que adota o texto constitucional. Aliás, eu entendo que o Supremo ele não está acima da Constituição. Então, na verdade, os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ler a Constituição como bem lhes entender. Isso é parte da hermenêutica constitucional. O juiz deve observar a lei, porque e após essa decisão já surgiu um movimento de 2 projetos de lei tentando então criar subterfúgios para que esses crimes conexos não acabem na Justiça Eleitoral. Mas são projetos de lei, como costuma acontecer no Brasil, impulsionados por um clamor social que vem refletido através de fortes campanhas de um setor do Ministério Público Federal, porque o Ministério Público é um só. O Ministério Público que vai processar os crimes eleitorais é o mesmo Ministério Público que está fazendo a apuração da Lava Jato. Uma outra ironia constitucional. Exatamente. O Ministério Público é uno. O Ministério Público é uno.
E um dos problemas que gera toda essa discussão, na minha ótica, é o chamado princípio da obrigatoriedade, segundo o qual o Ministério Público, quando se depara com um determinado delito, quando o procurador se depara com uma série de delitos, ele é obrigado a denunciar todos eles. Ele é obrigado a denunciar todos os crimes que ele verifica. Ele não pode escolher. Então, há uma restrição na estratégia que é muito diferente de outros países, como o Ministério Público, como aqui do lado nós temos o Chile, em que esse princípio é mitigado. O princípio da oportunidade, ou seja, o Ministério Público pode escolher quais crimes irá processar e aí sim elaborar uma estratégia de persecução adequada até a sua capacidade de investigação e de efetiva condenação por aqueles crimes. Então, o princípio da obrigatoriedade me parece que é um problema que acaba refletindo nesse sentido. E o Ministério Público deveria ter mais poder para definir, de acordo com a sua conveniência, quais crimes serão ou não processados. Quanto à Justiça Eleitoral, evidentemente que está preparada para recepcionar esse tipo de processo, e ainda que não estivesse preparada, isso está acima dessa discussão da discussão da suficiência ou não dos recursos, porque está previsto em lei, é o devido processo legal, é o princípio do devido processo legal, que está acima das nossas discussões. Então, efetivamente, tem que ser observado. Não me parece que vai haver nenhuma redução no alcance da Lava Jato com essa decisão. O que vai haver é uma maior especialização e justamente na justiça que é adequada para isso. E por fim, eu gostaria de dizer que esse discurso que imperou muito e que foi, de certa forma, relevante nesses 5 votos que acabaram vencidos no julgamento do Supremo Tribunal Federal, levaram muito em conta esse anseio pelo combate à corrupção. O combate à corrupção ninguém discute que é uma necessidade, é um fenômeno mundial a corrupção, e é evidente que ninguém vai falar num tolimento da Operação Lava Jato, muito pelo contrário. A Operação Lava Jato tem que ir até onde ela puder ir, né? E um dia vai se esgotar, evidentemente, e surgirão outras operações, como é o natural das investigações. Agora, o combate à corrupção, ele não pode se sobrepor a leis que já existem, a própria Constituição Federal. E o juiz, então existe aí claramente uma disputa de poder entre determinadas pessoas, querendo ter aí uma preponderância, quase como uma forma de tomar para si a Operação Lava Jato, me parece nesse sentido, que na verdade está equivocada, porque a Operação Lava Jato não pertence a ninguém, ela não pode ser delimitada a certas pessoas, ela não é de um determinado juiz, ela não é de um determinado procurador, ela pertence, vamos dizer, a todo o povo brasileiro, vamos dizer assim. A Operação Lava Jato, ela é imaterial, não está restrita a uma vara federal e não está restrita a determinados procuradores. É isso que nós precisamos entender. E nessa lógica é que o respeito à lei é fundamental para o seu prosseguimento e para que tenha efetividade as ações do Ministério Público. Então, essa disputa ao poder. E, por fim, a minha consideração final é no sentido de que o combate à corrupção, quando nós falamos em sede de polícia, em sede de Ministério Público, está adequado, mas no Poder Judiciário não, porque o juiz está lá para julgar. O juiz é estranho a esse impulso de combate. O juiz não é um justiceiro, o juiz apenas julga. E aqui a discussão é técnica e não é contra a Lava Jato em hipótese alguma. Isso. É que o sentimento
do cidadão, né, do povo em geral, do brasileiro. O brasileiro gosta de ter lado, ele gosta de... É por isso que ele rotula, ele diz que é do fulano, do beltrano, do cicrano, e cabe a quem tem condições de esclarecer tudo isso. Em resumo, numa expressão também bem popular, o monstro é menor do que parece? Não tem dúvidas. Não tenha dúvida, bem menor. Então tá bom. Doutor Caetano Cuervo Lopumo, muito obrigado pela presença no programa, uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, Darcy, colegas, telespectadores. Dr. Tomás Grings, muito obrigado também pela contribuição. Eu agradeço o convite, a oportunidade do debate e espero que os telespectadores tenham aliviado um pouco o seu espírito, digamos assim, angustiado em razão das notícias e que tenha sido acessível. O nosso objetivo aqui é principalmente comunicar de forma a elucidar essas dúvidas, que é uma dúvida que as pessoas têm e o nosso papel aqui acredito que tenha sido atingido. Doutor Daniel Abreu, muito obrigado pela presença também, uma boa noite. Eu que agradeço, Darcy, no teu nome, agradeço a RDC TV por mais esse convite, sempre é uma honra participar, especialmente um debate como a noite de hoje, um elevadíssimo nível, os colegas de bancada, muito obrigado. A Justiça Eleitoral, pode ter certeza, o telespectador, a telespectadora está sempre, e não é de hoje, né? Já se vão aí mais de 70 anos, né, com aquele intervalo referido pelo Dr. Tomás, mas sempre em prol da sociedade, né? Então, a Lava Jato não perderá nada, ao contrário, fiquem tranquilos, não é agora que acaba a Lava Jato, o Dr. Carlos falou, vai terminar, mas não agora. Muito obrigado. Dr. Carlos Mazzi, muito obrigado, Darcy, obrigado, colegas, foi um prazer e espero ter contribuído também com o telespectador para compreendermos um pouco melhor esse tema. Amigos da RDC TV, muito obrigado, uma boa noite e até amanhã outra vez com o nosso Cruzando as Conversas.